Fala, moçada bruta, graças ao bom Deus, mais um dia. Estamos dando sequência na disciplina Anatomia Humana, Sistema Respiratório, comigo, professor Ederson Witz. Se inscreve no canal, dá aquela força. Hoje o tema da aula, pessoal, vai ser a divisão, né, da cavidade da laringe, né, e as regiões ali que nós temos aí nessa cavidade. Lembrando que essa cavidade da laringe, pessoal, é uma parte da laringe. Nós já falamos sobre a laringe, as estruturas, na aula anterior, né? E posteriormente a essa aula anterior, nós falamos sobre as cartilagens da laringe. E hoje nós vamos finalizar a laringe falando sobre as partes internas, ou seja, a cavidade da laringe, beleza? Então, como nós já sabemos, a laringe ela tem por essa capacidade de função, tanto a passagem de ar, né, sendo uma via de condução, uma via aerífera, quanto também tem essa função de atuar como um órgão de fonação, ou seja, um órgão produtor do som, beleza? Essa capacidade do som, pessoal, na verdade, ela é formada tanto pela boca, né, quanto pela faringe, quanto pela laringe, quanto pela cavidade nasal, que é aquela parte superior da laringe ali, né, da faringe que nós temos. Também aqueles ossos que nós temos ali na região da face, chamados seios paranasais. Então, todo esse conjunto, pessoal, de estruturas que eu acabei de citar, vai formar o que nós chamamos aí de câmaras de ressonância, tá? Essas câmaras de ressonância, pessoal, elas vão dar a qualidade da voz, ou seja, a nossa voz, ela para estar nítida, perfeita, nós temos que atuar com todas essas estruturas, né? Então, como eu disse para vocês, ali na boca, os dentes, os lábios, né, a língua, se você tirar os dentes, você pode ver que vai alterar a sua voz, né? Se você não conseguir movimentar a língua, tiver alguma obstrução ali, alguma fixação, né, você vai ter alteração do som. Se você tiver, pessoal, por exemplo, os seus seios paranasais entupidos, né, cheio de muco, você vai ter alteração do som. Então, se a tua laringe, pessoal, não tiver a capacidade de relaxar, de movimentar de forma correta, às vezes, não sei se vocês já passaram por isso, causa um desgaste ali, grita muito, fala muito, no outro dia você fica rouco. Então, assim, todas essas estruturas, elas vão participar dessas câmaras de ressonância e vão alterar a voz, ok? O que mais, pessoal? Nós temos aí a cavidade da laringe, ela é dividida basicamente em em três partes, que é o ventrículo da laringe, ou também chamado de vestíbulo da laringe, a glote e a cavidade infraglótica. Então, se vocês observarem aqui, pessoal, a região do vestíbulo é essa porção, aqui, ó, ok? O ventrículo ou vestíbulo da laringe. Essa porção aqui do meio, ó, chama-se glote. E essa porção inferior aqui, ó, chama-se cavidade infraglótica. Detalhe, pessoal, que vocês podem também achar o termo associado aí, falar que aqui, essa região aqui, daqui para cima, chama-se epiglote, essa região aqui do meio, glote, e essa parte aqui nós podemos usar o termo hipoglote ou infraglote, né? Então, epiglote, glote e infraglote. Então, são termos associados aí também para o entendimento da cavidade da laringe, ok? Essa região, pessoal, da laringe, se vocês observarem, ela é formada por vários conjuntos, tanto de cartilagem, que nós já falamos, quanto também por músculos que estão fixados aqui e vão atuar movimentando para produzir o som, né? Tanto para passagem de ar quanto para produzir esse som aí, ok? O ventrículo da laringe, pessoal, ou o vestíbulo, né, que é essa parte superior, nós já vimos que ela é superior, né, por isso que nós falamos epiglote, a palavra epi vem de acima, tá? E hipo, abaixo. Então, epiglote está acima da glote, tá? Essa região do vestíbulo, ela é delimitada por duas pregas, tá? Existe aqui, na parte superior, essa prega aqui, ó, essa ondulaçãozinha, deixa eu mudar a cor aqui para ver se ajuda. Essa ondulaçãozinha ali chama-se prega vestibular. Então, eu tenho prega vestibular aqui, ó. E eu tenho também, pessoal, aqui a prega vocal. Então, essa região entre a prega vestibular e a prega vocal,
essa câmara, por isso que o nome é ventrículo, né? Lembra do coração? O coração tem ventrículo também, então é uma câmara, né? Que se forma aqui. Esse ventrículo da laringe vai ser delimitado por duas pregas. Essa prega superior, que é a prega vestibular, e aqui embaixo a prega vocal, que é a prega inferior, ok? Essa região aqui, ó, da glote, tá? Ela é formada por um par de pregas, né? Então, pregas, pessoal, são músculos que estão fixados ali, unindo, tá? Então, essa porção, ela fica localizada ali abaixo dessa região do ventrículo, tá? Como vocês conseguiram visualizar. Interessante vocês saberem, pessoal, que aqui existem vários conjuntos de músculos que vão formar essas pregas aqui. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, aqui, tá? Isso aqui são músculos, tá? Esses músculos que vão formar essa região da glote, tem aqui ligamentos, tem músculos, né, que vão constituir isso aí, são considerados aí como músculos extrínsecos, né, e músculos intrínsecos. Então, são vários músculos aí que vão constituir. Esses músculos vão se prender tanto naquelas cartilagens que a gente viu na aula anterior, na cartilagem aritinoide, cartilagem cricoide, né, se prendendo tanto nas regiões anteriores, posteriores, nas partes laterais dessas cartilagens, e esses músculos, essas pregas, eles vão controlar essa abertura, ou seja, o quanto que essa glote vai se abrir, qual que é a sua extensão, a sua amplitude. Então, através desse abrir e fechar, ela vai conseguir produzir o som. Uma informação bem interessante, pessoal, para vocês entenderem e lembrarem para fazer uma associação, é como se fosse um violão, pessoal. E aí, pessoal, tem que pensar o seguinte, se você lembrar de um violão, você vai ver que o violão ele é preso às cordas na base ali, próximo a onde tem aquela câmara acústica do violão, e na outra ponta essas cordas são presas a um sistema de aperto. Então eu não me recordo o nome agora, então você consegue apertar e diminuir. Quanto mais você aperta, você vai alterar esse som, ele vai ficar mais agudo, né? Então esse ato de apertar as cordas, quando você movimenta as cordas, você tem a produção do som. Aqui, pessoal, na região da glote, é mais ou menos assim, tá? É mais ou menos como se fosse um violão. As cartilagens que estão aqui, cartilagens aritinoides, a corniculada, a cuneiforme, elas vão ter músculos prendendo. Então, aqui nós temos músculos vocais, músculos das pregas vocais, né? E ligamentos. Esses músculos e esses ligamentos, pessoal, eles são revestidos por um tecido epitelial, que produz muco ali, né? Então, um tecido mucoso. Então, ele vai ficar, esse tecido revestido por essa substância, e essas cordas, elas são lubrificadas, né? Ou seja, por ter a presença ali de células mucosas, produzindo muco, ela fica sempre lubrificada. E aí, essas cordas, pessoal, ao produzir o som, o que nós fazemos? Nós mexemos nessas cartilagens, esticamos esses músculos, e esses músculos, como estão presos na cartilagem, ele vai tensionar como se fosse a corda do violão, esticando. Quando ele estica, nós falamos, né? Ou seja, nós exalamos, jogamos o ar para fora. Esse ar, ao passar por essas pregas, tá? Essas pregas vocais, essas pregas vestibulares, ele vai ter uma equalização e uma formação de som. E esse som ele vai sair, nós vamos terminar de trabalhar com os nossos órgãos aí das câmaras de ressonância aí, né? Com a língua, com a boca, os dentes, nós vamos produzir. Então, como se fosse um violão, nós vamos esticar essas pregas vocais e vamos impulsionar o som passando por ela, tá? Essas pregas vocais, que são as mais próximas, que eu já vou mostrar na outra imagem, elas são as verdadeiras, ou seja, são aquelas que realmente atuam de forma principal, não que as outras não façam, mas ela atua de forma principal, tá? E ela é formada por ligamentos e por músculos ali, né, que fica aqui nessa segunda porção que eu estou falando, que é a porção chamada de glote. Lembrando também, pessoal, que durante a fase da puberdade, hormônios, principalmente aí o testosterona, tem outros hormônios aí, né, que vão atuar aqui e vão fazer com que haja um espessamento, engrossamento. E aí nós vamos ter como se você pegar a corda do violão, aquela mais baixa, ela tem um som mais fino, e aquelas mais superiores grossas, ela vai ter um som mais grave. Por isso que a voz do jovem, ela começa a ficar grave, porque tem um espessamento das cordas, assim como do violão, fazendo essa analogia para vocês entenderem,
tem esse espessamento aí, ok? E essa vibração vai produzir o som. Tudo bem? Nessa imagem aqui, pessoal, nós conseguimos visualizar, ó, nós conseguimos visualizar a abertura do esôfago, né? Aqui a cartilagem aritinoide, né? Lembra que próximo a ela aqui tem tanto a corniculada quanto as cuneiformes, né? Aqui nós temos a prega, né? A prega vocal, que é essa branquinha aqui que vocês conseguem visualizar dos dois lados. Essa prega vocal ela se abre e fecha, como eu disse para vocês. Essa estrutura articular e muscular vão fazer esse tensionamento. E essa estrutura aqui vai ser a prega vestibular. Então, a prega vocal, prega vestibular. Aqui a cartilagem epiglótica. Aqui nós temos a abertura, esse buraco, esse orifício chama-se glote, né, ou rima glótica. É o meio que fica aberto aqui, chama-se glote. Você abre ou fecha a glote, tá? Então, o A seria a cartilagem, perdão, a prega vocal, a verdadeira aqui, né? Esse asterístico seria a rima glótica. E essa B aqui, ó, pessoal, é a prega vestibular. Aqui a cartilagem epiglótica, aqui em cima. Aqui, ó, cartilagem cornicular, a cartilagem aritinoide com as cartilagens oh meu Deus, corniculada e cuneiforme. Aqui são pregas, né, que estão fechando a estrutura. Aqui ela está aberta e aqui ela está fechada, pessoal. Então, são estruturas aí que nós conseguimos visualizar, tá? E a terceira porção é a parte já inferior, tá? É a chamada de parte infraglótica, né? O cavidade infraglótica é uma câmara, né, de ar, né? Ou seja, que não tem muita coisa a se falar, mas é uma das partes que nós podemos dividir a laringe, a cavidade da laringe, tá? Outra curiosidade, pessoal, é que essa prega vocal, na verdade, essa região aqui, ó, da glote, em algumas pessoas com alergia, né? A pessoa tem alergia à abelha, a pessoa tem alergia a medicamento, camarão, a pessoa acaba comendo e ela estimula algumas imunoglobulinas, né, e células aí de defesa no sangue a liberar substâncias que causam uma reação alérgica e a pessoa tem um inchaço nessa região, um edema, chamado edema de glote. E esse inchaço, pessoal, pode fazer com que ele incha tanto que fecha a rima glótica e não passa o ar aqui, a pessoa não consegue respirar. E aí é uma situação de emergência, deve ter um tratamento rápido, usar alguns broncodilatadores, vasodilatadores aí para promover essa abertura, né? Em alguns casos até tem que ser utilizado de forma bem rápida, senão acaba evoluindo para óbito aí o indivíduo que ele não consegue respirar, tá? Então, para finalizar, pessoal, aqui nós temos essa porção, é a parte superior, chamada epiglote, né, onde tem ali o vestíbulo, o ventrículo da laringe. Essa parte aqui do meio é a segunda parte, que chama-se glote, e essa terceira parte aqui é a cavidade infraglótica. Então, são as três porções aí que formam a cavidade da laringe, ok? A imagem eu já mostrei. Grande abraço a todos, obrigado por me ouvir, tá? Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!